Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz em Jesus. A leitura preparatória foi exatamente o registro do evangelista Mateus a respeito dessa parábola contada por Jesus. Ela está inserida no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 14 a 30. E nós vamos deixar de fazer a sua leitura considerando que ela já foi feita, mas relembrando com palavras bem simples e objetivas que Jesus compara a bondade e a misericórdia de Deus a um grande Senhor, proprietário de muitos bens, de muitas terras, e que se ausenta, deixando entregue aos seus servos as suas propriedades. E registra o evangelista logo no início da parábola, para que nós façamos um juízo perfeito e uma interpretação adequada dessas palavras, que o Senhor distribuiu os talentos, que era uma das moedas que circulava à época de Jesus, uma moeda bastante forte, bastante valiosa, segundo a capacidade de cada um. Porque a primeira pergunta que nós fazemos ao ouvir essa parábola é por que o Senhor teria distribuído esses bens de forma não igualitária. Então, o evangelista registra exatamente a explicação dada, segundo a capacidade de cada um. E vai embora e se ausenta e deixa o tempo passar. Mas um dia volta para pedir contas. E é na hora da prestação de contas que o Senhor vai avaliar cada um daqueles servos, se ele foi bom e fiel, e se merece cada vez mais a posse dos bens que lhe foram momentaneamente dados, ou se não, se ele é um servo mau e preguiçoso. E nós vamos ver que os dois primeiros, aqueles que houveram recebido 5 talentos um e 2 talentos outros, eles fizeram esses talentos se multiplicarem. E não tem sombra de dúvida que a multiplicação dos talentos se dá com a aplicação da lei do trabalho, da perseverança, da persistência, da fé. O terceiro servo, aquele que houvera recebido apenas um talento, na hora de prestar contas, ele está com as mãos vazias de rendimento. Teve apenas para devolver aquilo que lhe foi entregue, um talento. E ao fazê-lo, ele ainda tem o atrevimento de colocar a culpa da sua inércia, da sua preguiça, da sua falta de persistência e tino no Senhor, dizendo: eu sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes, que ajuntas onde não espalhaste. Então, ao invés de ele assumir que não tem capacidade de multiplicar os talentos, que não tem força para multiplicar os talentos, que não tem coragem para multiplicar os talentos, ele coloca a culpa no outro, o que é muito próprio ainda do espírito nos degraus inferiores da evolução. O culpado é o outro, não nós próprios. E é por isso
Senhor, então, de forma grave, de forma bastante incisiva, lhe chama de servo mau e infiel. E além de rotulá-lo de servo mau e infiel, tira o talento que lhe foi entregue e manda que ele seja então dado àquele primeiro servo que houvera recebido 5 talentos e que os multiplicara. E um dos grandes comentaristas do Evangelho, um teólogo, um poliglota, ele diz que os tradutores do texto original se embasbacaram com o registro final da parábola. Humberto Roden diz que o que está no texto original, a mensagem tal como dita por Jesus e gravada por Levi, um dos seus apóstolos, Mateus, é a seguinte: aquele que tem, quer dizer, que recebe as bênçãos do Senhor e as multiplica, mais lhe será dado. Isso ficou muito claro, porque ao receber as contas e ao verificar que o primeiro havia recebido 5 e devolvido 10, o segundo recebido 2 e devolvido 4, o Senhor explicita, dando ênfase a essa produção, a essa multiplicação dos talentos, dizendo: já que fostes fiel no pouco, muito mais lhe será confiado. E com relação ao terceiro, diz Humberto Roden, que textualmente sendo traduzido, e os tradutores que não são realmente grandes conhecedores da teologia, mas apenas das línguas, tentaram colocar o que lhes pareceu mais lógico, porque o que consta, segundo Humberto Roden, no texto original é o seguinte: e aquele que não tem, o que ele não tem lhe será tirado. Então parece ao homem profano à primeira vista ilógico. Aquele que não tem, o que ele não tem lhe será tirado. Por que aquilo que ele não tem lhe será tirado? Porque nós estamos vendo que os talentos são graças, são benefícios, são misericórdias que o Senhor distribui. Não é nosso mérito, não é conquista do Espírito. Aquilo que nós lutamos e conseguimos, aquilo é nosso. Aquilo não nos é dado, é conquistado. Mas a providência divina trabalha com esses dois vetores: a nossa força, a nossa capacidade, a nossa conquista, mas também com os empréstimos, com a misericórdia, com aquilo que nos é dado graciosamente. Então, aquilo que ele não tem, porque nenhum dos servos tinha nada, nem o que ganhou 5, nem o que ganhou 2, nem o que ganhou 1 só. E aquilo que ele não tem, porque ele não tinha, que é a dádiva, lhe será tirado, porque ele não soube aproveitar essa dádiva. Ele não soube fazer multiplicar esses bens que nos são muitas vezes doados por acréscimo de misericórdia. Porque, repito mais uma vez, e é preciso que se faça essa distinção: os valores que nós conquistamos através da própria evolução, esses jamais nos será tirado, porque o Espiritismo nos ensina que a evolução do Espírito se faz de forma contínua, de forma permanente. A lei do progresso nos atinge a todos indistintamente e sempre. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo
a nossa intelectualidade, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, o nosso amor, nós vamos adquirindo bens e valores que jamais nos serão tirados. Mas para nos ajudar na luta evolutiva, a providência divina está sempre investindo em nós, nos propiciando oportunidades a fim de que possamos crescer. Então, essa é a primeira distinção. Nós vamos ver, por exemplo, no livro Os Mensageiros, uma história maravilhosa de um bem, de um talento, de uma dádiva misericordiosa que foi dado ao Espírito, e ele desprezou essa dádiva, jogou fora a oportunidade. Está exatamente no capítulo nominado A Queda de Otávio. Otávio era um espírito mediano, de conquistas já realizadas e mais outras, muitas outras, ainda por fazer, que ao chegar ao plano espiritual, pediu, e a misericórdia divina concedeu a mediunidade. E ele planejou utilizar essa mediunidade para o bem da humanidade. Entendeu que como médium ele poderia de fato atender de maneira espetacular às necessidades de seu irmão. Foi então lhe concedida uma mediunidade gloriosa. Viria Otávio como médium curador, como médium psicógrafo, com um projeto de vida que ele galgaria muitos degraus após essa trajetória. E a misericórdia divina é tão benigna que seis espíritos superiores, amigos de Otávio, que estavam investindo no seu progresso espiritual, também reencarnariam próximo a ele para lhe ajudar no cumprimento da grande missão. Então Otávio vem em uma família muito bem constituída, uma mãe espírita, dedicada, com muita fé, e é educado dentro de um centro espírita, tendo, pois, em suas mãos os instrumentos necessários para compreender o seu planejamento reencarnatório e executá-lo da melhor maneira possível. Mas quando Otávio está com seus 14, 15 anos, a mãe desencarna. E o pai, que era ainda muito jovem, voltou a se casar com uma senhora viúva que tinha 3 filhos. E levou então esses filhos para a convivência na casa de Otávio. Depois, essa senhora, em segundas núpcias com o pai de Otávio, teve mais 3 filhos. Mas quando Otávio chegou aos 18, 19 anos, ele resolveu dar pasto desenfreado à sexualidade. E entendeu que o conceito que ele havia aprendido no centro espírita desde a mais tenra idade estava lhe atrapalhando para gozar a vida. Se tornou então um bom vivão. E por conta disso, ele abandonou o centro espírita e foi quebrar cabeça em 1000 aventuras, perdido completamente a finalidade última da sua existência. E nesse desatino que ele cultivava com paixão e interesse, ele conhece uma mulher completamente descontrolada, casa-se com ela, ela atrai para o lar de Otávio um espírito tão descontrolado como ela própria, e mãe e filho, espíritos devedores,
ainda obscuros, infantis, perturbam de tal maneira a vida de Otávio que ele acaba desencarnando precocemente aos 44 anos. E quando ele acorda no mundo espiritual e vai prestar contas à sua própria consciência do trabalho que desenvolvera em sua última existência, ele vê que não fez nada daquilo que deveria fazer. E chora, e se arrepende, e quase entra em desespero, se não é o amparo dos amigos espirituais. E vê, inclusive, que aqueles 6 espíritos que ele abandonou, deixou para trás, os 3 filhos da segunda esposa do seu pai, e os 3 outros que renasceram como meio-irmãos, eram aqueles 6 espíritos que vieram à Terra para coadjuvar o seu trabalho mediúnico e que ele abandonou, deixou para trás e foi quebrar a cabeça com as ilusões que a carne muitas vezes encanta ao espírito ainda infantil, nos primórdios da sua evolução. A justiça divina, meus irmãos, pesa e mede de maneira perfeita todas as nossas ações. Quando o Senhor fala que veio pedir contas, nós vamos ver que periodicamente contas nos são pedidas. Na nossa evolução espiritual, ainda iniciante, ainda incipiente, nós temos necessidade de fragmentar o tempo. É por isso que nós o fracionamos em horas, em dias, em anos, em vidas e assim sucessivamente. Porque periodicamente nós somos chamados a essa prestação de contas. E quanto mais fragmentado for esse tempo para nós, que somos ainda espíritos infantis, espíritos que estamos começando a levantar a cabeça para as verdades espirituais, mais fácil fica corrigir a jornada. É por isso que Santo Agostinho, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá um conselho precioso, que ele chamou de balanço do dia moral. O que é isso? Santo Agostinho nos diz que nós deveríamos diariamente, olha a necessidade de estar sempre com a rédea da nossa vida em nossas mãos. Santo Agostinho nos diz, na Instrução dos Espíritos, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que toda noite nós deveríamos fazer um balanço de como passamos o dia. Quais foram os nossos pensamentos, em que nós aplicamos a nossa energia mental, pensar de manhã, de tarde, de noite, fazer uma retrospectiva do que falamos, do peso das nossas palavras e, sobretudo, uma análise de como agimos. Porque Santo Agostinho, na sua grande sabedoria, tem ciência de que a nossa memória não é tão lúcida assim. Se nós perguntarmos a nós mesmos aqui, como foi o nosso dia 24 de dezembro, é um dia marcante para os cristãos, de 2022, há um ano atrás quase, nós lembraremos de alguma coisa, mas de muitas outras nós não lembraremos. O que nós pensamos, por exemplo, é capaz de não lembrarmos de coisa alguma.
e passado apenas um ano. Imagine passado 5, passado 10, passado 20. Então, Santo Agostinho fala, tem que ser diário, tem que ser feito todo dia, esse balanço do dia moral. Antes de dormir, e ele diz, você não vai gastar mais do que 5 minutos para fazer esse balanço. Pensar como você agiu no dia a partir da hora que acordou, que levantou. E fazendo isso todos os dias, nós vamos detectando os nossos pontos fortes, aquilo que eu já conquistei, a disciplina que eu já tenho para realizar determinadas tarefas e os pontos fracos, aquilo que eu ainda não domino. Que toda vez que sou testado, estou reprovado. Eu caio, eu não resisto àquela provocação. Então, é preciso que nós nos habituemos a fazer esse balanço para estar sempre em dia conosco mesmo. Porque se a justiça divina é perfeita e se a misericórdia divina está constantemente investindo em nós, olha o início da parábola. Um Senhor riquíssimo. A misericórdia divina é infinita. E ele vem e passa para os seus servos, para todos nós que estamos na caminhada evolutiva, bens, dádivas, oportunidades para crescimento. Continuamente nós estamos recebendo estes investimentos. E se nós não fizermos esse balanço do dia moral, como nos adverte Santo Agostinho, nós vamos deixar de perceber quando é que nós estamos recebendo essas bênçãos, quando é que nós estamos agraciados com esses talentos, quais são as oportunidades que a misericórdia divina está constantemente nos investindo em nós. Porque a nossa capacidade de entendimento quanto à justiça divina é tão limitada que muitas das vezes nós julgamos ser um mal o que é um bem. E julgamos ser um bem o que é um mal. Vamos lembrar do exemplo do Otávio, lá no livro Os Mensageiros, a Queda de Otávio. Ele achou que era uma maravilha levar uma vida dissoluta, sem regras, sem compromisso. Para ele, ele estava aproveitando a vida. Quando, ao contrário, ele está enterrando a vida. Ele está deixando de viver. Ele está deixando para trás os objetivos últimos da sua própria existência. Então, porque o nosso julgamento nem sempre é o correto, nós temos que estar sempre alerta. Por que aconteceu isso comigo? Nós aprendemos com a doutora Marlene Nobre um caso muito interessante e simples de Chico Xavier. Havia na cidade de Manhumirim, na zona da mata, um sacerdote que se dedicou a perseguir Chico Xavier. Fundou, naquele tempo, década de 40, um jornal chamado O Lutador, e nesse jornal ele reiteradamente tentava desmoralizar o grande médium brasileiro. E certa feita, Emmanuel aparece para o Chico e lhe diz o seguinte: Chico, nós precisamos agora fazer uma grande prece por um benfeitor extraordinário seu que terminou de desencarnar, acabou, aliás, de desencarnar. E Chico então indaga Emmanuel: qual é o meu benfeitor que morreu hoje? Ele diz: o Padre Júlio Maria. Ele falou: e desde quando o Padre Júlio Maria é meu benfeitor? Ele falou: desde sempre. Todo aquele que aponta as nossas deficiências,
que exalta as nossas falhas é um grande benfeitor, porque o amigo, ele acha tudo lindo, ele nos elogia, nos põe para cima, e nós nos encantamos com a nossa própria figura e esquecemos de lutar, de batalhar para melhorar. Aqueles que nos perseguem são grandes benfeitores, ensinou Emmanuel a Chico Xavier. Divaldo Pereira Franco contou há muitos anos atrás, em uma live bem recente, ele voltou a contar um caso real ocorrido nos Estados Unidos, que começou na cidade de Los Angeles. Embora dessa segunda-feira bem recente, ele tenha resumido de maneira bem sintética o caso. É a história de um médico, o Dr. Tadeu Miller, filho de uma família abastada da cidade de Los Angeles. Tadeu Miller havia terminado o seu curso de medicina e iniciara residência. E num dia em que houve um desastre envolvendo muitas vítimas com um trem em Los Angeles, o hospital estava lotado, os médicos estavam em polvorosa, os centros cirúrgicos não tinham mais como atender a tantos pacientes. E chegou um apelo de um bairro muito pobre, de uma pessoa desconhecida, dizendo que uma parturiente estava à morte. Já havia mais de 20 horas que ela entrara em trabalho de parto, mas não conseguia expulsar o bebê. E a pessoa que ligou para o hospital pedia então que algum obstetra fosse à residência dela para ajudar a nascer a criança. Todo mundo ocupado, o doutor Tadeu Miller então se ofereceu. Ele ainda não era um médico, mas apenas um residente. Não tinha ainda a especialidade. Não, eu vou. Não tinha ambulância, porque todas estavam ocupadas para salvar as vítimas desse acidente. Ele foi no próprio carro e viu então, pelo endereço que a secretária lhe havia fornecido, que era de fato um bairro muito longe, bastante pobre. E ele chega num verdadeiro pardieiro, um imóvel destruído, muito velho, caindo, uma senhora aflita na porta, e ele se identifica, e ela fui eu que telefonei, leva ele para um cômodo que estava no terceiro andar, um quarto mal arrumado, infecto, onde uma mulher gemia, mas não conseguia dar à luz ao próprio filho. Ele, então, prepara-se, aplica lá um determinado medicamento, as contrações começam a acontecer, e esse quarto, apesar de muito acanhado, tinha uma janelinha que dava para o poente. Era um fim de dia e havia um pôr do sol maravilhoso. Tadeu olha pela janela, ele que não era religioso, ele que não dizia que não acreditava sequer em Deus, ele vê o quadro tão doloroso, a miséria tão exposta, o sofrimento humano tão à flor da pele, que ele se lembra de Deus e fala em voz alta, olhando para o pôr do sol: Deus, se quiseres, pode salvar os dois. E mal ele havia terminado de dizer essas palavras, a mulher então expulsa o filho. Ele higieniza a mãe, higieniza a criança, a mãe está exausta e começa a adormecer. Quando ele vai cuidar da criança, ele vê que a criança tem uma lesão terrível na perna direita. O pé estava completamente virado para trás e nesse pé não havia ossos. Não havia como, através de cirurgia, voltar de novo ao local adequado. Então ele pensa assim: a mulher, essa pobreza extrema, a moça que havia atendido
o chamado, aliás, que havia feito o chamado para o hospital, explica para ele: essa senhora é uma imigrante alemã, ela já tem 6 filhos, esse é o 7º. O marido é um trabalhador braçal sem qualificação. Quando ele viu que a mulher estava grávida do 7º filho, ele abandonou a família e sumiu, porque ele disse que não tinha mais condição de sustentar uma boca. E ela então está lutando com esses 6 filhos sozinha. Então o doutor Tadeu pensa assim: o que será dessa criança? Dessa pobreza extrema, filha de uma imigrante, pai que não está aqui, ela vai virar um mendigo, um pedinte, sentado num pneu vivendo de esmola. Melhor é que essa criança morra, e resolve então fazer a eutanásia. Coloca o remédio letal e na hora que ele vai aplicar a injeção, ele se lembra das palavras que ele disse ao olhar o pôr do sol: se queres, poderás salvar a ambos. E realmente a mulher deu à luz. Ele então leva aquele susto, joga o remédio fora e vai embora, e esquece do fato que a vida de médico foi exigir dele outras experiências, outras realidades. Ele ficou riquíssimo, casou-se, teve uma filha, a filha também formou-se em medicina, casou-se com um médico e lhe deu uma neta. Mas quando a menina tinha 5 anos, a mãe e o pai faleceram em um acidente de automóvel. E ela então, chamada Esmeralda, segundo nos narra Divaldo, foi então para a casa do avô materno e da avó materna e passou a ser criada pelos avós. Mas 1 ano e pouco depois, manifestou-se nela uma doença gravíssima que os médicos diziam não haver solução e que era fatal. Em poucos meses ela morreria. O avô então entrou em desespero e começou a procurar no mundo inteiro alguém que por acaso pudesse dar alguma esperança para a sua neta Esmeralda. E ele estava na Alemanha, atrás de um pesquisador, quando o pesquisador disse para ele: você errou o endereço. Quem está pesquisando e com bons resultados essa doença é um colega nosso lá dos Estados Unidos. Deu o endereço para ele. Ele volta para os Estados Unidos e vai. Quando ele chega no hospital desse colega que estava pesquisando um tratamento específico para aquela doença até então tida como incurável, ele fica bastante desanimado, porque era um hospital rústico, de madeira, as coisas muito simples. Ele começa a conversar com um colega que se identifica como T. Merlin. Conversa, o colega explica para ele como era feito o tratamento, ele encanta-se com a pesquisa e diz: eu quero que Esmeralda tente. A partir de quando? O médico diz: a partir de agora. E levanta-se para pegar a criança e iniciar o tratamento. Quando ele se levanta, o Dr. Tadeu Miller vê que ele tem uma perna defeituosa e que usa uma bota ortopédica bastante pesada. Ele então pergunta: foi algum acidente? E o Dr. T. Merlin diz: não, foi de nascença. De nascença? Mas o colega nasceu aonde? Nasceu em Los Angeles. E a sua família? Quem é a sua família? Ele falou: olha, a minha família provavelmente o colega não conhece. A minha mãe era uma imigrante alemã, o meu pai eu nem nunca conheci, ele saiu de casa quando a minha mãe ficou grávida e nunca mais voltou. E o doutor Tadeu Miller falou: e esse T do seu nome inicial? Ele disse: Tadeu, porque o médico que assistiu a minha mãe chamava-se Tadeu. E ela fez questão de voltar ao hospital e indagar quem foi aquele médico ainda tão jovem que a salvou e seu filho.
e em sua homenagem colocou o nome em mim. Então, meus irmãos, aquilo que a gente acha que é uma desgraça, o filho de uma imigrante, o 7º filho de uma imigrante, que não tem pai, que mora em um verdadeiro pardieiro e que nasce com um defeito gravíssimo no pé, vai ser depois o médico pesquisador que descobre a cura da doença para aquele que chegou em uma hora de descrença e desespero pensar na eutanásia da criança. Muitas das vezes, aquilo que nós achamos que é um mal, é um bem. E muitas das vezes também o que nós achamos que é um bem, como no caso de Otávio, a vida dissoluta, desregrada, sem princípios, sem respeito pelo outro, que aquilo é viver, aquilo é a sua desgraça, é o seu mal. Então é difícil para nós, ainda encarnados, entender de fato o equilíbrio da justiça divina. Para isso, quanto mais nós estivermos antenados com a espiritualidade superior, mais a nossa percepção vai se refinando e nós vamos aprendendo a discernir o bem do mal. E finalmente, nós vamos falar sobre o medo, rapidamente, mas de forma bastante enfática. Porque o 3º e último servo, que recebeu apenas um talento, ele diz: eu tive medo e enterrei o talento. O Espiritismo vem nos ensinando em várias passagens dos espíritos superiores que o medo é uma doença que nós precisamos combater com perspicácia. A primeira vez que nós vamos encontrar a lição sobre quanto medo nos prejudica é em André Luiz, no primeiro livro da série O Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier. Quando a Segunda Guerra Mundial iniciou-se em 1939, nós vamos ver lá, em Nosso Lar, a preocupação da Polônia com a situação da terra. E nessa preocupação nasce uma conversa entre Narcisa, a enfermeira que recebeu André Luiz nas câmaras de retificação, e o próprio André Luiz. Então Narcisa diz para André Luiz: precisamos intensificar os exercícios contra o medo. André Luiz, mas o que é isso? Ela falou: o que é isso? Nós temos aqui uma escola especializada em combater o medo, porque o medo é uma doença gravíssima e impeditiva do progresso. As melhores oportunidades que o homem tem quando encarnado, muitas vezes são perdidas em razão do medo. Olha que interessante. E Emmanuel, comentando essa passagem, e tive medo, ele diz no livro Fonte Viva: o medo não se viu de justificativa aceitável. Ao contrário, o servo foi considerado como preguiçoso, mau e infiel. Olhem bem as palavras de Narcisa quando nos diz que precisariam os habitantes da colônia Nosso Lar intensificar os exercícios contra o medo. Porque o medo não só prejudica o próprio medroso, como também ele é contagioso, como uma moléstia perigosa. É a expressão existente no capítulo. Então, ao recebermos os talentos, meus irmãos, e eu tenho certeza que a providência divina está
fazendo chegar até nós as benesses mais preciosas para que nós possamos investir no nosso equilíbrio, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento espiritual, nós não podemos enterrar esse talento e nem ter medo de exercer as nossas potencialidades. Quando a gente lê, mesmo que romanceadamente, a história dos apóstolos, dos primeiros cristãos, nós vamos ver com muita clareza o que é a coragem cristã. Aquele que nada teme e por isso alcança grandes distâncias, por isso realiza trabalhos espetaculares, por isso marcam a passagem aqui na Terra de forma indelével. Vamos então ficar sempre antenados e atentos com a prestação de contas que virá. Nós teremos que prestar conta à nossa própria consciência em primeiro lugar. Existe um poema lindíssimo que fala a respeito do tempo e da conta e nos adverte o quão importante é estarmos sempre sintonizados com a nossa responsabilidade de cristãos, dizendo assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que perdi sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Porque aqueles que sem conta gastam o tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu não ter tempo. Muita paz, meus irmãos.